Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer contas. Por quê? Porque no próximo final de semana acontece a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A antepenúltima rodada da primeira fase e mais 3 times podem garantir matematicamente a classificação para os quadrangulares. Garantir aí com 100%. Eu sei aí que tem muitos times bem perto da classificação, mas com 100% mesmo, só 3 podem fazer isso neste final de semana. É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo, O que esses times precisam fazer e também o que precisa acontecer para eles se juntarem ao Mirassol. O Mirassol é o primeiro time classificado para os quadrangulares. A vaga, foi conquistada nesta segunda-feira após vitória por 3-1 sobre a equipe do Confiança. E outras 3 times, então, podem se juntar ao Leão já nos quadrangulares. Bom, o primeiro time é o Paysandu. O Paysandu, que é o vice-líder do campeonato, soma 27 pontos e tem 8 vitórias. O Paysandu que tropeçou nessa rodada ao ficar no 1-1 com o Figueirense lá na Curuzu. Isso, no entanto, não impediu o time de já poder se classificar nesse final de semana. E o que o Paysandu precisa fazer e o que precisa acontecer para o Paysandu se classificar? Bom, antes de mais nada, o Paysandu precisa vencer o Campinense em Campina Grande. Então esse é o primeiro passo. E depois tem que torcer para que aconteça 5 desses 6 resultados. Vamos lá. São José e Botafogo serem derrotados, ou Botafogo de Ribeirão Preto serem derrotados, e empate ou derrota de Remo, Vitória, Altos e Manaus. Então, essa é a combinação que o Paysandu precisa. E por que o Paysandu precisa disso? O Papão vencendo o Campinense, ele chegaria aos 30 pontos, enquanto que Botafogo e São José perdendo, chegariam no máximo a 29 pontos. Assim como Remo e Vitória, caso eles empatem. Se o Remo e o Vitória empatarem na rodada, no máximo também eles chegam aos 29 pontos. Enquanto que o Altos e o Manaus poderiam chegar no máximo a 28 pontos, caso eles também empatem na rodada. Então, essa é a combinação que o Paysandu precisa. Vitória fora de casa contra o Campinense e tropeço aí de pelo menos 5 dessas 6 equipes. Botafogo, São José, Remo, Vitória, Altos e Manaus. Bom, o nosso próximo time da lista, que também pode se classificar, é o ABC. O ABC é o terceiro colocado, também tem 27 pontos e 8 vitórias, mas tem saldo de gols inferior ao do Paysandu, Por isso que ele está na terceira colocação. E o que o ABC precisa fazer para conseguir a sua vaga? Ele precisa vencer o Vitória. O Vitória é um dos concorrentes à briga pelo G8, Então ele já vai ter um confronto direto aí contra o Vitória. E precisa ainda torcer para que 4 desses 5 desfechos, São José e Botafogo de Ribeirão Preto, serem derrotados, empate ou derrota do Remo, Altos e Manaus. Então, se isso acontecer, se 4 desses 5 desfechos acontecerem, o ABC vencendo Vitória fora de casa, esse é o problema, Tem que vencer o embalado Vitória lá em Salvador. O ABC estaria classificado. E por quê? Porque com essa combinação, o Elefante chegaria aos mesmos 30 pontos que o Paysandu pode chegar, enquanto que o Botafogo de Ribeirão Preto e o São José, perdendo, chegariam no máximo a 29, assim como o Remo, caso o Remo empate, e também o Altos e o Manaus, caso empatem, chegariam no máximo a 28 pontos. Então essa é a conta do ABC para garantir a sua classificação. E o terceiro time dessa lista aqui é o Volta Redonda. O Volta Redonda que vem numa espetacular fase, 3 vitórias consecutivas. O Volta Redonda que é o quarto colocado, com 26 pontos e 8 vitórias. Se atente aí para esse número de vitórias do Voltaço. E o que o Volta Redonda precisa para se classificar nesta rodada? Ele precisa vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto então direto aí por classificação, e torcer por derrota do São José para o Figueirense, além do empate ou derrota de Remo, Vitória, Altos e Manaus. Então essa é a combinação que o Volta Redonda precisa. Vencer o Botafogo de Ribeirão Preto, torcer por derrota do São José, além de empate ou derrota de Remo, Vitória, Altos e Manaus. Por que ele precisa disso? Porque o Voltaço chegaria aos 29 pontos, ele poderia ter a pontuação igualada por todos os seus concorrentes pela vaga, porém, apenas o Botafogo, que é o 8º colocado no momento, poderia ultrapassar o seu número de vitórias. Então, o Volta Redonda, ele poderia ser alcançado pelos adversários no número de pontos, mas ficaria com uma vitória a mais, pelo menos, do que quase todos eles. Menos o Botafogo, mas o Botafogo é o 8º colocado, então o Volta Redonda ainda pode se dar o luxo de ser ultrapassado por pelo menos um desses times, Então, essa é a situação do Volta Redonda. Tem 2 times aqui que também estão com 26 pontos, que são
o Botafogo da Paraíba e o Figueirense. E por que o Volta Redonda, tendo 26 pontos, pode se classificar nessa rodada e o Belo e o Figueira não? Por quê? Porque o Botafogo, o Volta Redonda, ele já tem aí, como eu falei, 8 vitórias, né? Enquanto que as outras equipes têm menos vitórias, né? E podem ainda ser ultrapassadas pelos outros times nesse critério. Portanto, Botafogo da Paraíba e Figueirense, mesmo vencendo a rodada e acontecendo a mesma combinação que favorece ao Volta Redonda, ainda não estariam 100% classificados, porque eles poderiam ainda ser superados por seus adversários no número de vitórias. Agora, tem um detalhe também em relação ao Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos, né? Tem aquele jogo adiado contra o Mirassol que vai ser disputado no dia 3 de agosto, ou seja, logo após a disputa aí da 17ª rodada. Então, o Belo, né, neste final de semana, ele ainda não se classifica 100%. Mas o Belo, se vencer, né, neste final de semana, pode já garantir a sua vaga nesse jogo adiado contra o Mirassol. Ou seja, assim como o Paysandu, ABC e Volta Redonda, o Botafogo da Paraíba também se classifica com 2 rodadas de antecedência, caso, né, vença aí seus 2 jogos, né, agora neste final de semana e também no meio de semana, né, no meio da próxima semana contra a equipe do Mirassol. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, né? É um pouco complexo aqui, foi muitas possibilidades, usei até um simulador aí da Série C para estar trazendo esses números para vocês, esses dados para vocês. Se passou alguma coisa, se vocês viram aí que existe uma outra possibilidade, do Belo e do Figueirense se classificarem 100% ainda neste final de semana, deixa aqui nos comentários, né? Talvez passou alguma coisa, talvez vocês observaram uma coisa que eu não tenho observado. Então, deixa aqui nos comentários também pra gente ir complementando as informações. Lembrando, né, que se você não está inscrito no canal, tá chegando agora, tá conhecendo, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado sempre aí que um vídeo novo ou as nossas lives forem ao ar. As nossas lives vêm sendo realizadas sábado e domingo às 9 da noite, né, depois do jogo das 19 horas da rodada. E na segunda-feira tem live às 10 da noite, após o jogo das 8 da noite, né? Então é uma live aí pra gente discutir o que aconteceu na rodada e a gente interagindo, né? Então se você não tá inscrito, eu convido a você a se inscrever para estar participando das nossas lives. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!